Olá, começa agora o programa TV Câmara Entrevista em um novo formato. Agora receberemos mais convidados para debater diferentes visões dos temas aqui do programa. E para começar essa primeira edição desse nosso novo velho conhecido, vamos falar de militância e ativismo virtual. É possível mudar as coisas a partir da tela do computador? Tolerância em tempos de instantaneidade e de capacidade de cada um de nós ser o criador de seus próprios conteúdos. Conviver e aceitar aquilo que é diferente parece ser um dos maiores desafios atuais. E para falar desses temas e explorar seus diferentes significados, receberemos neste programa de estreia o Betinho Zulu, ele que é coordenador da Batalha dos Trilhos e membro ativo do movimento hip hop em Jacareí. Também conosco Giovanni Nunes, coordenador na cidade do Movimento Brasil Livre, o MBL. E fechando o nosso trio de convidados, a psicóloga Érica Nakashima. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa primeira edição do nosso programa. O Brasil já tem 116 milhões de usuários de internet, de acordo com os dados do IBGE, divulgados em 2018. E os números mostram que os brasileiros que usam a internet continuam aumentando em número. Pesquisa divulgada em agosto de 2019 aponta um aumento de 67% para 70% da população conectada. As informações fazem parte da pesquisa TIC Domicílios, ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, que levantou o uso de tecnologias de informação e comunicação no país. Esse crescimento é refletido no maior engajamento das pessoas na internet em causas e temas diversos. O ativismo nas redes sociais está substituindo o ativismo convencional? E para falar sobre isso eu começo então com Giovanni Nunes, do Movimento Brasil Livre, que se notabiliza, entre outras coisas, por sua atividade digital intensa e hoje enfrenta um novo desafio em sua atuação, com a eleição de diversos membros do movimento para cargos de vereador e deputados, por exemplo. Giovanni, o que é mais difícil? Manter a mobilização digital ou ocupar espaços agora no parlamento? A questão da mobilização digital é algo que você tem uma certa dificuldade, porque os temas têm que ser relevantes para que as pessoas sigam naturalmente. Então você tem que sempre estar atento às necessidades da população e quando você tem algo que as pessoas querem, elas se mobilizam com facilidade. Agora, o MBL, ele tem a ideia é entrar e mudar a política por dentro. Então quando você tem agora pessoas eleitas, você deixa de ser aquele que ataca e fala para eles o que tem que ser feito e você passa a ser protagonista e transformador de uma política social, uma política econômica que você vê que as pessoas precisam. O ponto acho que a questão que se coloca é a dificuldade de você transformar a sociedade por dentro, sabendo que a sociedade e a política tem todas aquelas amarras naturais e mesmo a gente vê que a internet e a população avançam com rapidez, a política avança a passos lentos. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Mudar a política de dentro é muito complicado porque você temos poucos deputados e você precisa de uma grande maioria para poder mudar muita coisa. E aí a gente percebe uma diferença, então, do espaço digital para o espaço offline, vamos dizer assim, na atuação de vocês? Sim, porque o MBL mesmo surgiu em 2000, já nas primeiras manifestações, pouco depois do Passe Livre, já começaram a surgir, e a gente via ali que as pessoas, mobilizar pessoas, se o tema é relevante não é tão complicado. Mas quando você está dentro da política e você vê que é necessária aquela mudança e você tem que negociar diretamente com aquela pessoa, e não é aquela negociação do toma lá da cá, aquela negociação realmente republicana. E você tem que sentar na mesa com pessoas que você discutiu na eleição. Pessoas que foi atacado e você é obrigado a sentar com elas porque você tem que negociar e encontrar um ponto comum para poder debater e aí sim tirar algo que é importante. Betinho, você acha que o ativismo digital, ele se diferencia vamos dizer assim, do ativismo tradicional? Você acha que a internet ela favorece um ativismo mais preguiçoso, como dizem alguns críticos? A gente tem feito alguns experimentos, assim, né? Porque, por mais que as pessoas achem que a gente não... essa questão de estar desconectado é muito legal, mas hoje a gente tem feito muita coisa e deixado offline, assim, né? Porque a gente criou uma rede muito boa, principalmente aqui em Jacareí, né? A gente lidar com jovens hoje que um clique dele, dependendo uma postagem dele, dependendo do assunto, gera vários comentários, né? Enfim. Mas eu acho assim, a gente começou também a perceber de um tempo para cá
que a gente era cobrado que a gente não tinha presença em alguns lugares, né? Por N questões, né? Porque é muito fácil você ficar atrás de uma rede social e não vir aqui presenciar, né? Não discutir ideias e tal, né? Daí a gente começou a ir nos espaços, assim, discutir ideias, porque muitas das vezes aquilo que era postado não nos contemplava, né? E a gente tem hoje uma maneira muito prática de fazer, principalmente as ações, assim. Eu uso uma frase, e aí qualquer um toma do jeito que quiser, né? Que a melhor rede social ainda é essa aqui, né? Da gente, o olho no olho, né? Mas, assim, o alastramento hoje, claro que na rede social ela atinge muito mais pessoas, né? No meu caso, se você ter uma ideia, a minha rede, eu sou secretário nacional de formação de uma entidade nacional, né? 17 estados, né? Então, nem sempre uma postagem que eu faço relacionada ao hip hop ou à cultura urbana de São Paulo contempla o pessoal do Piauí, o pessoal de Brasília. Então, tem que tomar um cuidado para poder fazer uma postagem. E aí, a gente tem hoje uma comunicação que passa por esse crivo, né? Olha, a gente queria fazer isso. Antes era tão fácil, né? Porque você elaborava alguma coisa e já colocava. Hoje não. A gente tem que, além do visual, tem que colocar uma arte bonita e colocar um texto que vai condizer com aquilo que de fato as pessoas vão entender. Principalmente quem vai do outro lado, né? Porque quem está do outro lado não é só o adolescente, né? No início era, né? Só o adolescente que tinha a rede social. Hoje você tem famílias inteiras. Quando vai para um grupo da família, para você ter uma ideia, se você não coloca um texto que contempla aquilo de alguma maneira, parte vai entender de um jeito e parte entende de outro. O grupo de família do WhatsApp é o termômetro do Brasil de hoje. Érica, aproveitar a tua presença. A gente está falando de ativismo online, ativismo offline. Existe uma diferença para a psicologia? Nós temos uma personalidade online nas redes sociais e uma outra personalidade quando a gente está longe do teclado? Sim, eu vejo bastante isso, assim. Na verdade, o que eu percebo, assim, que as pessoas, no momento em que elas estão ali online, elas na verdade, elas vão colocar ali uma personalidade que elas gostariam, muitas vezes, de ser daquele jeito. Então, elas têm uma liberdade maior de colocar muitas coisas do que elas pensam, do que elas acham, quando, na verdade, fora dali, ela muitas vezes não é como apresenta-se ali, né? Então, assim, eu vejo bastante diferença nisso. Uma das coisas, assim, que eu observo muito, assim, as pessoas, elas têm muito mais, assim, liberdade de colocar ali, né, através da internet, da rede social, do que estar assim, né, presencial. Então, assim, muitas coisas que elas gostariam, por exemplo, de falar para certas pessoas, para atingir certas pessoas, elas não conseguem muitas vezes expor, mas através da rede social, sim. Então, na verdade, a gente tem aí comportamentos diferentes. Eu acho que a partir do momento que ela está na rede social, e presencial é uma outra coisa. Existe aí, né, na verdade, assim, a essência dela permanece, porém o que eu vejo é que, assim, você tem menos medo, na verdade, quando você está na rede social. Então só que aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Essa questão comportamental, eu acho que naquilo que você não tem medo, muitas vezes, você acaba falando coisas que não deve, atingindo pessoas que, muitas vezes, por você achar que é uma coisa, fazer certas postagens que certas pessoas não gostam. Então, assim, existe uma diferença, sim, né, do comportamento ali da pessoa que está na rede social e da mesma pessoa que está ali presencial. Porque presencial, muitas vezes, você não tem coragem de falar certas coisas que você joga na rede social. Até porque na rede social a gente fala por um todo, né? E quando você está ali na presença da pessoa, não tem como você fazer isso, né? Então, aí eu acho que a gente tem que saber aí equilibrar, vamos colocar assim. Esses dois lados de uma mesma personalidade. Porque a gente tem, né? Por exemplo, qualquer pessoa, eu, você, eles, né? Eu acho que tem alguns momentos que você está, por exemplo, ali na rede social, que você coloca coisas que muitas vezes, talvez, se você estivesse ali presencial, você não falaria, ou você não abordaria aquele assunto. E aí você, na verdade, assim, a rede social, eu acho que ela nos dá esse poder, sabe? De chegar lá e falar muitas vezes o que realmente você sente ou o que realmente você pensa. Coisas que a gente não faz, né? Muitas vezes. Giovanni, recentemente
o MBL fez uma autocrítica em relação à sua trajetória recente, né? Desde as mobilizações até a sua atuação na internet, a questão dos memes. E, se eu tiver errado, você me corrija, dizendo que tem uma participação também no acirramento das ideias e das divergências que o país vive hoje. A gente tem um país hoje dividido e a internet é, como eu falei, o grupo de família do WhatsApp é onde a gente percebe essas coisas na prática. Você acha que o MBL tem hoje, assim como a gente está falando dessa personalidade, uma personalidade digital e uma personalidade lá no Congresso? Olha, o que eu percebo é que o acirramento das disputas políticas já vem desde do primeiro governo Lula, quando começou aquelas questões com o mensalão, tudo aquilo começou, mas a internet não era tão desenvolvida naquele momento. A questão da polarização, eu acho que ela foi importante para o momento e ela é importante em vários momentos, inclusive hoje em dia. Por exemplo, eu acho que é inegável que se eu sou um deputado, eu sentaria sem problema nenhum com uma deputada do PT e negociaria com ela ali coisas que são importantes para o país, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Agora, existem coisas que existe uma defesa de outros partidos que você não vai partilhar porque tem problemas na essência. Por exemplo, uma visão de mundo. Existe uma visão de mundo do liberal, uma visão de mundo que nós entendemos como é o melhor, que é uma visão com menos Estado, com mais liberdade econômica, com as pessoas podendo serem donas do seu próprio nariz. E a gente tem uma visão mais esquerdista, que é uma visão mais o quê? Que o Estado tem que ser maior, que o Estado tem que dar o suporte para tudo, que o Estado tem que socorrer a pessoa em todos os momentos, e é uma visão que nós, como liberais, não temos. Então, na essência, temos uma visão de percepção. Quando a gente fala dessa mudança, dessa autocrítica do MBL, que o MBL, sim, ele fez parte desse momento, só que esse nós contra eles e essa coisa da polarização já vem desde quando o Lula fazia aqueles grandes discursos dele, Marilena Chauí na USP falando que odiava a classe média e aquela muita coisa e o que aconteceu? O MBL trouxe a voz dessas pessoas que o Partido dos Trabalhadores se colocava contra, como por exemplo a classe média. O Partido dos Trabalhadores muitas vezes colocou contra a classe média, só que se fez valer de muitas coisas com a classe média, inclusive do voto. E quando a gente fala de diferença entre o ativismo digital e a atividade política, é porque são duas coisas bem diferentes nesse sentido. Porque você busca a mesma coisa. Então, no ativismo digital, é claro que eu vou falar a coisa, eu preciso que o meme seja impactante, eu preciso que a mensagem seja rápida, porque uma pessoa não fica mais do que 10 segundos lendo um texto no Facebook ou no Instagram, ninguém lê. Então, se aquilo não for chamativo, não vai ter a repercussão que é necessária. Por outro lado, quando você está no Congresso, as coisas têm outras regras e outros formatos de trabalho. E você tem que se sujeitar àquele mecanismo. Eu vou dar um exemplo, eu assisti agora esse dia atrás, uma pessoa que foi dar uma palestra foi chamada para falar numa Câmara, e ela falou, quero começar dizendo que essa Câmara não me representa. O que aconteceu? O vereador não, quer saber? Acabou nas conversas, todo mundo saiu dali. Quer dizer, ela não conseguiu nem passar a informação que ela queria. Lógico, o MBL não vai fazer isso no Congresso. Você está no sistema, então você tem que usar o sistema para modificar ele de dentro. Betinho, você na Batalha dos Trilhos, a gente está falando ali de uma movimentação presencial, né? Fundamental as pessoas estarem ali. Como que isso se desdobra, já no movimento contrário do MBL, que o Giovanni está falando, como é que isso se desdobra para um espaço da internet e como que você mantém essa mobilização lá na internet? Então, eu acho que para mim é a melhor rede social, né? Porque quando a gente chega, né, então assim, é uma transformação. Você chega na sexta-feira, eu chego lá com o som, algumas pessoas da organização já estão lá e os meninos começam a chegar, né? Então de 2016 para agora, então 2016, 2017, 2018, hoje a gente está, para você ter uma ideia, com os meninos e as meninas, né, e os meninos que ficavam em casa, que a mãe não deixava ir nos trilhos, né? E o irmão chegava, eu estou dizendo isso em 2016, 2017, né? Que o nosso projeto ele começa em 2013, na verdade, né? Como a gente não tinha nenhuma atrativo, para você ter uma ideia, em relação à cultura urbana, então a gente tinha várias dificuldades. Então a gente montava eventos, para você ter uma ideia, e trazia os pessoal de fora. Então a batalha de MC era de fora, os grafiteiros eram de fora, a dança era de fora, tudo era de fora. A gente montava uma estrutura, não que isso importava também, né? Mas... E aí, hoje, em 2019... a gente está lidando com a renovação daquele público de 2016. Porque o menino e a menina de 2016, eles não vai mais lá. Então a gente tem que começar todo um trabalho de educação social naquele espaço, para ter uma ideia.
de disciplina naquele espaço, né? Que é uma aglutinação de jovens que sempre teve em Jacareí desde 1950, né? Já acontece essa história aqui. E a conectividade, pra você ter uma ideia, a gente tem uma página e tem no aplicativo, no WhatsApp, pra você ter uma ideia, a gente tem lá, acho que 300 adolescentes, pra você ter uma ideia, que estão hoje no grupo. Então, assim, tem vários assuntos, né? Assim como eu sou um mestre de cerimônia, e aí, às vezes eles travam batalhas, pra você ter uma ideia, na Batalha dos Trilhos, falando sobre narrativas de rede social, que eu fico assim, o que eles estão falando? Assim, né? Então a narrativa desses meninos, dessas meninas, pra você ter uma ideia, muitas das vezes deixa passar desapercebido porque a gente não conhece, assim, é entre eles, está indo para um outro dialeto, pra você ter uma ideia, dentro da rede social, que a gente está estudando isso agora, né? Como é que é interagir, porque às vezes eu fico vendo eles conversando lá e eu nem sei que assunto que é aquilo, né? Então eu começo a me preocupar com essa interatividade de buscar um pouco mais. Mas, assim, o que a gente tem muito claro hoje, pra você ter uma ideia, é que o nosso ativismo offline ele está dando muito mais certo, porque a gente tem alguns frutos hoje que estavam anônimos hoje, que estão em uma projeção interessante, tanto na rede social. Então, alguns meninos que foram criados na Batalha dos Trilhos, então, tem uma postura, tem uma conduta, tem uma ética, porque foram formados de acordo com aquilo que a gente estipulou dentro da organização, né? A própria rima, pra você ter uma ideia, né? Quando a gente diz que não pode ter rima com conteúdo machista, racista, xenofóbico, GLBT-fobia de qualquer forma, e algumas palavras que são proibidas, isso já cria também uma personalidade que até a postagem, quando a gente vai ver desse MC que for formado, pra você ter uma ideia, dessas meninos e meninas que foram formados, porque quando tem, pra você ter uma ideia, um teor de machismo numa postagem de um frequentador da Batalha dos Trilhos, as meninas vão embaixo e falam, o que você tá falando aí, né? Não sei o quê. Então já tem aí uma pressão, pra você ter uma ideia, de uma cobrança de uma postura de uma pessoa que está ali no nosso meio, que as pessoas cobram ele por conta daquela postura que ele teve na rede social. Tá aí. Olha só, nós temos uma tendência de interpretar ou pesquisar por informações de maneira sempre a confirmar as nossas crenças ou hipóteses iniciais. Seria como afirmar que acreditamos naquilo que queremos. Acreditar não naquilo que as evidências apontam. Chamamos isso de viés de confirmação. E é por meio deles que construímos as nossas bolhas sociais ou ideológicas, nos relacionando basicamente com quem pensa ou com aquilo que concorda com a gente. Vocês acham que as redes sociais, ao possibilitar que a gente exclua ou deixe de seguir, se conecte e desconecte com tanta facilidade, elas reforçam essa questão do viés de confirmação e das chamadas bolhas? Começo com você, Érica. Com certeza, não tenha dúvida disso. E como reforça? Eu acho que a partir do momento que as pessoas elas se identificam com as mensagens, com aquilo que é colocado, e aí elas têm o poder de ficar ou não, ou de ter ou não na sua rede social, né? A pessoa, eu acho que é a questão da liberdade, né, que ela tem. De estar excluindo ou estar incluindo quem ela quer, da maneira como ela quer. Na verdade, isso é uma coisa que a gente não consegue fazer muitas vezes aqui fora, né? Muitas vezes a gente... no trabalho, na escola, você tem que conviver com pessoas diferentes. Exatamente. Nós somos obrigados, né, na verdade, a ter esse jogo de cintura, e quem não tem acaba ficando fora, né? Isso não só no trabalho, né, na faculdade, nos lugares onde você frequenta. Então, quando nós estamos aqui, que é o presencial, é o que eu falei, nós temos esse comportamento. Então, assim, eu preciso aceitar, pronto, e acabou, né? Eu trabalho num local onde eu não gosto de determinadas pessoas, mas eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que fazer de uma maneira com que eu me dê bem com a pessoa, né? E vamos tocando a vida. Agora, na rede social, eu tenho essa possibilidade, né? De seguir quem eu quero, né? De excluir quem eu quero, de mandar convite para quem eu quero, e geralmente a gente faz isso como, né? O que a gente tem como percepção, assim? As
pessoas que a gente se identifica, nos assuntos que são abordados, né, nos pensamentos que a pessoa muitas vezes coloca ali, pessoas que você às vezes até conhece um pouquinho e gosta do jeito, mas talvez não tenha aquela amizade, você muitas vezes manda lá um convite, é aceito. Então a gente vai se identificando através a gente tem esse poder, né, de poder fazer isso, né, de tirar, de colocar quem a gente quer, coisas que a gente consegue fazer aqui fora, de maneira nenhuma. Giovanni, como você falou bem dessa experiência agora de construir a política, é de certa forma romper essa bolha. Como que você vê essa questão? Você acha que a internet ela favorece, então, que a gente acabe ficando mais estreito naquilo que a gente acha e evita esse contraditório? Um ponto que eu acho importante é lembrar, você comentou no começo da nossa conversa, sobre os grupos de família, né? Hoje em dia quase todo mundo é gerador de conteúdo e todo mundo pode falar o que quer na rede social e é interpretado ali. Um ponto que eu acho importante da questão das bolhas é que o próprio Facebook, o Instagram, ou qualquer rede que seja, ele tem um sistema ali de busca e de sugestão que leva até você, como é também a Netflix, por exemplo, daquilo que você mais se interessa. Então acaba fazendo com que você fique mais preso àquilo e até facilita a tua escolha, porque você acaba tendo, por opção de escolha, várias moedas iguais àquela que você gosta. Agora, um ponto que eu acho que é o grande desafio é que as pessoas consigam romper essas bolhas e poderem sentar e conversar sobre os temas mais diversos. Porque no fundo, muito de uma sociedade é o ponto de vista. Entender um pouco das necessidades de cada um e principalmente entender o mundo não julgar o outro pelos seus olhos olhando o outro, mas sim entender o mundo pelos olhos do outro. Muitas vezes a gente tem, como ele comentou sobre jovens, do movimento e tal, o que nós temos no MBL de jovens, 18, 19, 20 anos, liberais, coisa que há 10, 15 anos não existiam. Jovens que iam para o mercado de trabalho, que faziam, sei lá, qual curso que fosse, e simplesmente ficavam em silêncio durante muitos anos porque não tinham voz em TVs regulares. Só que hoje, com a rede social, esse jovem ele tem sim voz ativa. E o mais importante que eu vejo é que a rede social traz a responsabilidade também daquilo que você falou. Então, ela comentou que a pessoa, muitas vezes, ela é uma na frente do computador e outra por trás. Eu acredito que a pessoa é a mesma. O ponto, só a questão que se coloca, é que a pessoa ela tem mais coragem de demonstrar quem ela é verdadeiramente. E muitas vezes também tem a questão do caça-clique, né? De fazer um movimento aqui para chamar atenção, para trazer like. E tem muita gente que vive de like. Muita gente que vive de like. É o que a gente porque chama like hoje de biscoiteiro. Porque like gera publicidade. Esse é o ponto. O like gera publicidade. Quem tem mais like, tem mais publicidade, pode anunciar mais caro. Esse é um ponto importante. E no ativismo político, é importante também a visualização. Porque você tem que fazer, é um grande desafio, você tem que fazer numa curta mensagem, transmitir, num curto espaço de tempo, transmitir uma mensagem e a pessoa precisa, agregar aquilo. Ela precisa entender e comprar aquilo. Isso é um grande desafio. Agora, a questão das bolhas é um grande desafio que o MBL enfrenta, tanto é que agora no próximo congresso do MBL convidamos todos os presidentes do Brasil, os ex-presidentes, só não deu para convidar o Lula, porque o Lula tem um problema judicial, então ele está lá aguardado um pouco, mas a ideia é a gente poder ouvir todos os lados para aí a gente poder criar uma consciência política mais sólida. Betinho, o que a batalha ensina sobre isso? Então, a gente lidar com jovens de periferia, né? Assim, e aí o que chega para nós, na verdade, assim, que é o jovem que sai do SECAP, que sai do fundão do Campo Grande, que sai lá do 1º de Maio, que sai do Rio Comprido, né? Então, quando esses jovens se encontram e a gente começa a perceber, são poucos de 2016 que ficaram, né? Mas os que ficaram são mais experientes, porque é os que acolhem os que vêm agora, né? Mas eu acho que isso que eu vou falar um pouco sobre a experiência que tem lá em casa hoje, assim, né? Há um tempo atrás, assim, alguns assuntos no café da manhã eram o que passavam no Jornal Nacional ou no jornal à noite, no último jornal. Então, aquela informação, você dormia, acordava, então aquela informação, ou de manhã, né, quem acordava mais cedo para assistir como é que estava o clima e tal. Hoje, os celulares ficam em cima da mesa, né, na hora do café, e vai se comentar aquilo que mandou para uma rede social, né, ou você está num grupo, ou no grupo da família e tal. E eu percebo muito isso, né, em função de informações diferentes, então você vê que muitas coisas, pra você ter uma ideia, que não tem relevância nenhuma, ela é discutida hoje no café da manhã, e que você olha e você fala assim, cara, não é possível que eles estão discutindo sobre isso, né?
que é aquilo que ele falou. A pessoa, pra você ter uma ideia, conseguiu atingir um grupo de pessoas num café da manhã, com o celular em cima da mesa, pra você ter uma ideia, discutindo coisas. E isso, o algoritmo vai gerar aquela informação o dia inteiro no seu celular, por conta da inteligência artificial, né? Que o seu celular até desligado, ele consegue captar. Então isso gera, pra você ter uma ideia, uma quantidade de informações o resto do dia naquele mesmo assunto. Quando ela chega para jantar à noite, o assunto continua. Eu estou falando da experiência na minha casa, né? Agora, você imagine a quantidade de pessoas que hoje está nesse mesmo... discutindo essas mesmas questões que não tem relevância nenhuma e deixando algumas situações que são relevantes de lado, né? Assim como discutir a política atual municipal, entendeu? Né? Como é que está a minha rua, como é que está meu bairro, como é que está, enfim... Mas, assim, em relação a essa juventude, hoje a gente tem... É muito oscilante algumas coisas, né? Eu aprendo muito com a juventude hoje, muito, assim. Eu jogo um problema lá, pra você ter uma ideia, no grupo, a solução vem instantânea, porque todo mundo dá a sua opinião, a gente junta aqui mais, né? Mas, em relação a esse que eu falei da experiência, e aí essa é uma bolha, pra você ter uma ideia, que um membro da minha família ou das famílias, tem coisa que eu não vou conseguir reverter mais, porque isso já virou uma vivência familiar, né? De discutir aquele tema que muitas das vezes não é relevante, mas é relevante para aquele grupo e aquela hora, né? E aí quando se fala assim em produto, então, aí a gente vai longe, né? A quantidade de produtos que vem na sua timeline, pra você ter uma ideia, que às vezes você nem... Só de você ter pensado naquilo, vem para você. Isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos discutir, entre outras coisas, o ódio nas redes sociais e também se o célebre escritor italiano Umberto Eco, autor, entre outras obras, de O Nome da Rosa, tinha razão quando afirmou que a internet deu voz a uma legião de imbecis. É isso aí. Não saia daí, voltamos já.